Sejam bem-vindos a mais um programa Atualidades e hoje para falar sobre o tema Empregabilidade e Gestão de Carreira com o administrador Sandro Reis. Seja bem-vindo, Sandro. Boa tarde, Natan. Uma grande satisfação retornar aqui à casa do administrador para falar de um tema tão palpitante. Sim, e a nossa primeira pergunta é como as empresas veem a entrada dos jovens no mercado de trabalho atualmente e como elas fazem para fazer esse fluxo de entrada e saída? As empresas hoje, elas estão cada vez mais se tornando receptivas à entrada do jovem no mercado de trabalho, até porque é uma mão de obra sem experiência, que pode ser lapidada, treinada e assim produzir frutos de resultado, frutos de entendimento de processo dentro da cultura da organização. Fica muito mais fácil para a empresa poder moldar esse jovem e inseri-lo dentro do seu contexto para que ele possa se desenvolver e desenvolver também com proficiência as atribuições que certamente lhe serão conferidas. Então as empresas estão investindo, estão cada vez mais abrindo as portas para as universidades, para que o jovem possa se aproximar, para que ele tenha a oportunidade, consiga vislumbrar dentro das organizações ali um grande terreno fértil de crescimento. E para o jovem também, pela sua perspectiva de atuação, é uma oportunidade também magnânima, né? Onde ele encontra um celeiro de profissionais experientes que pode servir de mentores para que ele possa se desenvolver e acaba tornando assim um grande ambiente de troca mútua, né? Onde um pode contribuir com o crescimento do outro. A empresa precisa dos talentos para poder se desenvolver e desenvolver bem o seu negócio. Sim. Com solidez, sedimentando cada vez mais as suas competências através dos seus talentos internos, e para o profissional também que consegue gradativamente construir um bom background. Certamente os jovens vão encontrar muitos desafios quando eles vão procurar o primeiro emprego. Quais seriam esses desafios? O grande desafio, e eu diria até o principal, para o jovem que está se inserindo, né, que tem a proposição de se inserir no mercado de trabalho, primeiramente ter a oportunidade, porque o jovem estuda, busca qualificação, busca o preparo, mas quando ele sai da sala de aula, do ambiente estudantil e se insere no contexto empresarial, muda totalmente a forma de atuar, a forma de se comportar. Então o grande desafio hoje é que as empresas deem oportunidade para que esses jovens que não têm experiência nenhuma possam entrar com a sua boa vontade, o seu desejo de fazer acontecer, e elas possam ser receptivas nesse sentido. As empresas hoje existe um grande imediatismo de querer profissionais já prontos, preparados para sentar na cadeira e executar com grande eficácia as atribuições que são conferidas a ele. Mas também não é assim. O jovem ele chega com o que ele tem para oferecer? Experiência? Não, ele não tem experiência. Ele tem muita força de vontade, ele tem desejo de aprender, ele tem desejo de se imbuir nas atividades para que ele possa se desenvolver. E a empresa, que é uma empresa visionária, entende que a gestão de pessoas segue esse caminho, ela abre as portas e se torna bastante receptivo para poder não só desenvolver, mas também fazer com que esse jovem encontre um caminho de progressão. Como que eles podem conquistar essa estabilidade profissional dentro de uma organização, de uma empresa? Uma vez que você consiga transcender o primeiro e grandioso passo, que é se inserir, né, dentro de uma organização, ou seja, você tem a oportunidade de atuar dentro de um ambiente empresarial. Ali se abrem várias portas para que você possa se desenvolver. Aí é uma análise interna de entender o seguinte: bem, eu já estou num ambiente onde eu posso desenvolver as minhas competências. O que eu tenho para oferecer é muita força de vontade. Eu tenho que olhar para mim e entender o seguinte: bem, eu estou num ambiente que é propício e agora cabe a mim mostrar todas as condições para que eu possa me desenvolver. E o desenvolvimento ele pode e deve acontecer em duas vias. A primeira via: está sendo dada a oportunidade. Você tem ali uma série de profissionais já com um background elevado, com experiência, com trajetória profissional sólida, que pode te oferecer uma grande possibilidade de aprendizado. Então o jovem tem que demonstrar, sobretudo, interesse, além da boa vontade a qual eu mencionei. E, por outro lado, ele deve buscar, sim, o processo de qualificação sozinho, para que ele possa
se revestir de todas as competências, não só técnicas, mas comportamentais, de modo que ele, revestido dessas competências, possa aplicar dentro do contexto empresarial. Então, são duas vertentes que andam concomitantemente, ou seja, vertentes de desenvolvimento. Ele se desenvolve dentro da aldeia empresarial, dentro do ambiente onde ele está inserido, e se desenvolve também por esforços próprios, ou seja, ele investe na própria capacitação dele, gerindo a carreira dele, entendendo que onde ele está inserido é um ambiente fértil de oportunidades e que certamente vai proporcionar progressão de carreira para ele. Sim, e o mercado de trabalho hoje tem exigido muitas qualificações, né? E também a gente pode ver que os funcionários antigos, né, possivelmente não demandam de todas essas qualificações. Então, como as empresas elas têm feito para poder qualificar os funcionários e também abrigar esses jovens que estão chegando? Eu diria, meramente, que qualificação hoje é commodity. O profissional que deita em berço esplêndido, achando que a sua experiência de outrora é suficiente para poder garantir a sua estabilidade, certamente ele está fadado ao insucesso. Até porque essa obsolescência vai acontecer, porque ele precisa evoluir no curso do tempo, e vem toda uma massa de jovens, de pessoas com interesse, com boa vontade, com energia para querer se desenvolver, que acaba tomando a posição desse funcionário que entrou no movimento de estagnação. As empresas abrem as portas, existem empresas que já têm movimentos fortes de consolidação, inclusive, de universidades corporativas, para poder desenvolver todo o seu repositório de conhecimentos. Ela identifica dentro do seu banco de talentos profissionais de alta performance e profissionais que têm um potencial de desenvolvimento e proporcionam isso, porque isso faz parte da gestão de pessoas, evoluir com essas pessoas para poder solidificar e dar sustentação ao seu negócio. E, por outro lado, o profissional que só pelo fato de ter anos de empresa, por já ter uma experiência em determinadas áreas, experiência profissional, alguma trajetória consolidada, isso não confere a ele a garantia da empregabilidade. E o que é a empregabilidade? É o ato, né? É a sua capacidade de se manter empregado. Então, se você entra nesse estágio de obsolescência contínua e não entra num curso de desenvolvimento constante, né, surfando, né, e ao sabor do que o mercado está te demandando, como eu falei, você fica fadado a um insucesso e vai submergir as novas demandas, as novas tecnologias que o mercado certamente vai impor. Então, você precisa se desenvolver, sim, é a condição sine qua non. Sim, muitas das vezes as empresas elas não dão essa oportunidade dentro das próprias empresas do funcionário antigo se qualificar. Como que o funcionário pode ir pela tangente? Sair, buscar algo próprio para poder atingir essa qualificação? A gestão de pessoas ainda não é algo importante aos olhos dessas organizações, muito pelo contrário, o enfoque é só financeiro, de geração de receita. Isso, ao meu ver, na minha visão empresarial, é um grande engano. Isso não se sustenta ao longo do tempo. A empresa precisa entender que quem é o elemento propulsor é o seu banco de talentos, é o grupo de pessoas que está ali sustentando o seu negócio, que precisa ser desenvolvido. Agora, se ela não consegue prover isso para a sua força de trabalho, se ela não está interessada, não consegue enxergar, ainda está míope nesse sentido de gerir bem as pessoas, de entender que investir nas pessoas não é custo, pelo contrário, tem uma visão, uma conotação forte de investimento, cabe ao profissional enxergar o seguinte: eu estou num ambiente que me favorece e converge com os meus objetivos de carreira. Eu tenho aqui as oportunidades que eu preciso para poder me desenvolver. A empresa não me dá essa oportunidade ou eu vou continuar negligente com a minha carreira? Porque se a empresa não está me dando oportunidade, cabe a mim procurar. Né? Cabe a mim, eu preciso me movimentar. Ou seja, se a minha situação, o ambiente onde eu estou inserido, está num mar de estagnação e a empresa não consegue enxergar isso e, por outro lado, está me fazendo mal, ou seja, não está dando condições para que a minha carreira possa avançar, cabe a mim realmente buscar abrir mão do meu lazer, abrir mão daquilo que é supérfluo para poder investir na minha carreira. Porque aquilo que eu faço hoje no presente, eu estou sedimentando, melhor dizendo, as bases
para a construção do meu futuro, para ganhar aquilo que eu falei anteriormente, a estabilidade, para ficar atrativo aos olhos do mercado. Agora, para isso eu preciso me imbuir desse propósito, eu preciso ter esse compromisso comigo mesmo. Eu vou me qualificar, eu vou cada vez mais me capacitar, eu vou identificar onde estão os meus gaps de competência e, identificando isso, eu vou procurar tratá-los com investimento, tratá-los com cursos, palestras, seminários, leituras, ou seja, todas essas vertentes que vão me ajudar a amplificar a minha visão de mundo e vão me deixar um profissional melhor e mais capacitado. Para terminar, hoje o mercado está muito incerto, né? Hoje a gente vê um fluxo de entrada, um fluxo de saída muito grande, seja dos profissionais novos quanto dos antigos. Então, qual seria uma dica que você poderia deixar para a gente para que ele tivesse essa estabilidade? A sua pergunta é interessante e vai de encontro com o momento econômico que nós estamos vivendo, né? Ou seja, é um momento sombrio, que oferecem perspectivas quase que nulas. Só que é o seguinte, você olha 2015 com todas essas perspectivas que não favorecem o teu desenvolvimento. Né? Por isso eu vou, de alguma forma, me adequar, aceitar isso passivamente, ou eu vou adotar um inconformismo deliberado para fazer alguma coisa para desenvolver a minha carreira, independente da situação econômica do país. Claro que os empresários em si, eles se tornam muito mais reticentes em fazer investimentos, e estão certos. Você não sabe qual vai ser a condução da nossa política econômica, você não sabe o quão sério os governantes conduzirão os rumos do país, né? Você não sabe se aqui continuará sendo um ambiente inóspito de negócios, que não oferece oportunidades para que o empresariado tenha interesse de se desenvolver, de investir aqui no Brasil, ou o governo tomará as providências devidas para que realmente essa situação seja modificada. E a consequência natural disso é no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, na carreira do profissional, a maneira como ele se enxerga dentro dessa aldeia, dentro desse contexto. Ou seja, eu vou ficar aguardando um input do governo, um input do empresariado? Não. A economia ela é movida por ciclos. O ciclo que hoje não está positivo, uma vez que esses ajustes que estão sendo anunciados pelo novo ministro da Fazenda, se eles realmente forem implementados com êxito, eles vão produzir resultados, porque quem está lá conduzindo é algo que entende do negócio. Agora, mudando esse ciclo para um ciclo um pouco mais favorável, as oportunidades começam a se descortinar. E quando essas oportunidades se revelam, eu preciso estar preparado para poder conquistá-las e, sobretudo, me desenvolver. Né? E como é que eu vou conquistar essas oportunidades? Com qualificação, investindo fortemente na minha carreira, no desenvolvimento de competências, eliminando os meus hiatos de déficit de competências que eu tenho que o mercado ainda valoriza. Então eu preciso investir nisso, independente da situação econômica do país, independente de hoje do mercado de trabalho estar numa condição restritiva, eu preciso ter isso muito bem sedimentado na minha mente, de que é importante eu me desenvolver. Ou seja, é o meu plano pessoal de carreira. Né? Precisa convergir com os meus propósitos, independente do que o país, do que a situação econômica ela vai oferecer ou vai favorecer ou não. Volto a dizer, são ciclos econômicos, isso tem início, meio e fim, a economia vai modificar, vai mudar para melhor, vai voltar a ficar ruim novamente. Agora eu preciso estar muito bem preparado para lidar com essas oscilações. Então, Sandro, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, é uma grande satisfação retornar aqui à casa do administrador. Contem sempre comigo. Tenho certeza que você vai botar mais. Obrigado. Acho que acompanha a programação do Conselho. Muito obrigado pela audiência. Fique ligado às novidades através do site oficial do Conselho e as redes sociais.